Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre vetores e geometria analítica. Neste aqui nós vamos falar sobre o que são vetores opostos e o que são vetores múltiplos, tudo bem? E eu vou utilizar para isso, como eu disse, o software GeoGebra, que você já deve ter instalado no seu computador, no tablet ou no celular. Você tem que dar um jeito de instalar isso aí, porque você vai precisar para fazer os exercícios, tá bom? Bom, então vamos lá. No vídeo anterior, no primeiro vídeo do nosso curso, eu disse para vocês como a gente vai operar com esse GeoGebra. A gente vai, essencialmente, utilizar dois menus, o menu ABC e o menu 1, 2, 3. Se você der uma olhada aí, ó, você usa o ABC para escrever as letras e eu vou colocar o meu vetor, os meus vetores, como eu disse no vídeo anterior, com letras minúsculas para funcionar aqui no GeoGebra. Eu vou chamar V de vetor, tá? E vou dar um valor para ele aqui. Eu vou dar o V é igual a um vetor bem pequeno, só para ajudar a gente a fazer melhor as coisas aqui. 2, 1. Tá aí o vetor 2 e 1, tá? Você tem aqui a possibilidade de apagar ele, ó, clicando naquela bolinha cinza do lado do V. Olha só, dá uma olhada aqui. Bolinha fica no branco, tá bom? E você pode também no GeoGebra fazer uma coisa, para não embaçar a sua cabeça, você pode dar um zoom aqui para poder ficar as coisas mais claras. E você pode também, olha só, vir aqui no menu ali em cima. Você vai no tipo de malha, você colocar a malha principal, porque às vezes é o que interessa para a gente, tá? Tirar aquele monte de quadradinho da nossa vista e ficar só com o principal aí. Bom, então vamos lá. Esse vetor aí, eu posso fazer muita coisa com ele. Eu posso multiplicar, posso somar com outro. E eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou dobrar o tamanho dele, vou colocar 2 vezes o V. Como é que ficaria 2V? 4, 2. Olha só, o GeoGebra já multiplica para mim. O que, que o GeoGebra fez? Vamos refazer? Vamos refazer? Vamos lá. Temos o vetor V. E o que, que significa eu multiplicar um vetor por um número? E eu escolhi multiplicar por 2. 2 vezes o V. O que, que significa? Significou para mim aqui, vamos dar uma olhada. Pegar o número 2 e multiplicar 2 por 2 e multiplicar o 2 pelo 1. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Então, o meu vetor, visualmente, como você percebe aí, parece que dobrou de tamanho. E eu já vou adiantando para você. Tamanho do vetor que a gente vê aqui, a gente chama de módulo, tá bom? O módulo dele. Bom, o meu vetor 2V, ele chamou de U. Olha lá. E as coordenadas ele escreveu como 4 e 2. O GeoGebra usa essa forma aqui para escrever as coordenadas do vetor, mas a gente vai sempre utilizar essa daqui, tá? Que é a mais canônica. Vamos lá, então, ver agora o que a gente pode fazer com esse vetor. Eu vou colocar aqui agora, vou multiplicar por um número negativo. O que, que você acha? Multiplicar por menos 1 só para não contrariar. Multiplicar por menos 1 o vetor V. E ele parece que mudou de sentido. Mudou de sentido, virou para o lado oposto. Virado para o lado oposto, você tem exatamente aí, agora eu vou apagar aqui o 2V, e você tem dois vetores aqui, ó, observa bem, eu simplesmente, olha lá, apaguei o vetor U, mas ele ainda existe, ó. Vetor U, ele ele não sai aqui da pontinha e vem para cá, não. Ele sai cada chamada origem e vem até o final. Esse é o vetor U, que eu vou sumir com ele agora aqui, ó, tá? E vou mostrar para você uma coisa interessante. Quando eu peguei um vetor e multipliquei por menos 1, vamos observar mais uma vez, olha só. Eu multipliquei o V por menos 1, ou seja, 2 vezes menos 1 vai ter que dar menos 2 aqui. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1 aqui. E você já está começando a perceber que visualmente nós temos vetores que estão, parece aí, um para um lado e outro para o outro. Se você tem vetores que têm o mesmo tamanho, o chamado módulo, o mesmo tamanho, você tem aqui agora o que? O que? Você tem sentidos opostos, você tem vetores opostos.
opostos, esse aqui, são chamados UV. E esse W, esse novo vetor que GeoGebra me criou, V e W, tá? V e W são opostos. Opostos. Tá bom? Eu vou escrever isso tudo depois para você. Por quê? Sabe por quê? Se você somar o V e o W, sabia que você pode somar vetores? Eu vou falar isso no próximo vídeo. Se você somar vetores, o V e o W, eles vão dar um vetor chamado vetor nulo. O vetor nulo, na verdade, é um ponto, tá? Mas você escreve ele canonicamente como O, para lembrar o zero, tá? Esse é o vetor nulo, tudo bem? O vetor que, na verdade, tem essas coordenadas aí, 0 e 0. Tem essas componentes, tudo bem? A gente chama coordenadas quando fala de ponto e chama de componentes quando a gente fala de vetor. Ou você pode usar uma e outra, tanto faz também, a gente não vai brigar por isso, tá? Bom, vamos lá. Esses aqui são os vetores opostos, o V e o W. O vetor U, que eu vou fazer aparecer aqui agora, tá? É o dobro do tamanho do V, tem o dobro do módulo. Mas eu quero falar para você uma coisa importantíssima. Independente de como sejam, para onde estejam apontando, ou que tamanho tenham, esses vetores vão estar sempre sobre uma reta. Essa reta daí que eu coloquei para vocês. Agora parece que vai ficar, vou até ver se eu coloco, tem como mudar de cor ela. Vamos ver, configurações, exibir a cor, eu vou colocar uma cor bem fraquinha aqui, um azul fraquinho, tá vendo o que o GeoGebra pode fazer? Ó, já é bom pra caramba. A gente clica lá, olha só, em azulzinho aí, tá? Essa reta aí que eu coloquei, F, né? É y igual a 0,5x, calma que você vai aprender a descobrir por que que ela é desse jeito. Na verdade, vamos dizer assim, o trilho onde estão os meus vetores múltiplos. O vetor V, vamos dizer aqui, ó, o vetor V, ele é o primeiro vetor que eu coloquei. O W é duas vezes o V. O U, né? O U é duas vezes o V. Este é o V. O U é duas vezes o meu V. E esse W aqui, ó, ele é igual a menos o V. O U aqui é igual a duas vezes o V. Ou seja, os vetores que são múltiplos de um outro vetor, todo vetor aqui em cima dessa reta é múltiplo um do outro, tá bom? Então, os vetores que são múltiplos um do outro ficam sobre uma mesma reta, eles têm a mesma direção. Direção é onde ela está, em cima de que reta esses vetores estão. Sentido é se ele está caminhando num determinado, aqui no meu caso aqui, nesse sentido, ou pode caminhar nesse sentido, ou seja, vai para um lado ou vai para o outro em cima desse meu trilho aí. Tudo bem? Então, moçada, vamos ver se a gente resume isso daí, escrevendo a ideia aqui para gente. Vamos lá, então. Um vetor nulo, vou colocar só para a gente resumir a nossa teoria. Tá? Um vetor nulo é o vetor, eu vou colocar como O, o vetor O não é zero não, tá? Tem componente 0, 0 ou coordenada 0, 0, tá? Vetor oposto, vamos colocar aqui agora. Vetor oposto é vetor oposto a algum vetor. Então, primeiro eu vou definir o vetor V igual a 2, 1, tá bom? O menos V, opa, o menos V significa trocar os sinais do vetor V. Menos 2, menos 1. Tudo bem? E agora, vamos colocar aqui agora vetores múltiplos, né? Vetores múltiplos, um vetor múltiplo. Olha só, perceba bem que o vetor
oposto é múltiplo do vetor V. Mas vamos escrever aqui agora direitinho. Vetores múltiplos, tá? Vetores múltiplos, vamos voltar com o V para cá, que eu vou chamar ele de o famoso 2, 1. Eu chamei de 2V, é multiplicar o V. Isso aqui também chama de multiplicação por escalar. Eu vou escrever direitinho. 2 vezes o V significa 2 vezes 1, 4. E 2 vezes 1, 2. Isso aqui é chamado de multiplicação por escalar. Existem mais de uma multiplicação aqui em vetores, tá? Por escalar. Escalar é número puro, vamos dizer assim. É um númerozinho só, não é um conjunto de números, tá bom? Então, vamos lá, essa multiplicação por escalar. Na verdade, quando a gente multiplica um vetor por algum número, e você está vendo aí como é que a gente faz isso, basta multiplicar os componentes, as suas coordenadas pelo número. Vamos colocar aqui menos 3V, olha lá, só para a gente ter uma ideia. É menos 3 vezes 2 dá menos 6. Observa aqui, ó, estou multiplicando por esse cara aqui. Menos 3 vezes 2, menos 6. Depois menos 3 vezes 1 dá menos 3. Esse é o vetor menos 3V. Foi multiplicado por uma constante que a gente chama de escalar. Esse daqui é um escalar, esse aqui é um outro escalar. E esse daqui, na verdade, é o menos 1, tá? Para você ver que o vetor oposto é um múltiplo do vetor. Então, menos 1 vezes o V, que vai dar o oposto dele, menos 2 e menos 1. Então, a gente pega aqui, ó, vamos lá. Menos 1 também é um escalar, um número que a gente chama número solto aí, que você pega e multiplica pelo vetor. E a gente vai utilizar várias metáforas para falar número solto, número puro, mas na verdade você pega um número real, tá bom? E você multiplica por um vetor que é, na verdade, um par ordenado aí, do ponto de vista puramente algébrico, tá? Bom, moçada, então fica aqui a nossa teoria do dia, teoria do nosso vídeo. Falamos sobre vetor nulo, que é fundamental, que é um pontinho lá no centro das nossas coordenadas, é o ponto 00, tá? Ele não tem tamanho, obviamente. O vetor oposto, que é o vetor, né, que vai ter simplesmente o sinal trocado do de cima. Vamos colocar mais um oposto aqui? Vamos colocar, vamos supor se o W fosse um vetor aqui, por exemplo, menos 3 e 8. Qual que seria o menos W? Hein? 3 e menos 8, você troca os sinais, porque quando você multiplica por menos 1, não sei se você já percebeu, você está fazendo simplesmente trocar o sinal daqueles seus números lá, daquelas suas componentes, tá bom? Vetores múltiplos, moçada, vamos só lembrar o que eu queria dizer. Estarão todos eles em uma, eu vou dar um chute aqui só para você ver um esqueminha, eles vão estar todos eles em uma só retinha, aqui, tá? Se tiver uma reta passando pela origem, tá, os vetores múltiplos estarão todos sobre essa reta aqui, tá? Eles vão estar todos em cima dessa chamada direção, com sentidos que podem ser para um canto ou para o outro, tudo bem? Então, moçada, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses exercícios aqui que eu preparei para você tentar, tá? Você dá uma lida aí, qualquer coisa você fala comigo. E observe bem que a maioria deles é melhor você usar o GeoGebra para fazer. Sempre desenhando para você pegar traquejo. E esse aqui também você pode fazer no GeoGebra. Vamos lá, o que é o exercício 02.3? Verifique quais dos vetores a seguir são múltiplos um do outro. Se for múltiplo, ele vai estar em cima da mesma reta, da mesma direção. Se você desenhar, você vai ver, tudo bem? Agora, depois eu vou falar um outro detalhe. É interessante que você já vai ver aqui no exercício 4 uma coisa que eu quero adiantar depois.
No exercício anterior, para os pares de vetores múltiplos, qual é a constante que eu devo multiplicar o vetor v para encontrar o vetor w? Quer dizer, que número eu multiplico esse cara para encontrar esse cara aqui, por exemplo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou nessa situação aqui, ó. Meu vetor v era 2 e 1, e eu resolvi chamar esse cara aqui de w. Resolvi agora no exercício chamar esse cara aqui de w, tá? E o que eu precisei fazer? Eu precisei encontrar o número 2 para multiplicar o v para encontrar esse novo vetor chamado w. Isso é o que eu quero que você faça nesse exercício aqui. Vamos ler de novo. 0, 2, 4 aqui, esse aqui, ó. Esse 0,2.4. Eu quero, para esses caras aqui, quem que eu multiplico o v? Qual que é o número que eu multiplico o v para achar o w? Se eles forem múltiplos, tudo bem? Então você vai ter que achar aquela constante ali para resolver esse problema. E não se esqueça, estamos aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Então até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.